E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Graça e paz. Muito bom falar com você nessa série sobre a Páscoa e nesta oportunidade. Hoje é sábado, sábado pós-paixão de Cristo, sábado onde a esperança, onde o medo, as tristezas, as dores tomaram conta da vida de todos aqueles que tinham uma expectativa em Jesus. Uma das histórias mais lindas do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, está em Lucas, capítulo 24, de 13 a 53. Nessa história, vai contar que 2 discípulos de Jesus, após Jesus ter sido morto e crucificado, no dia seguinte estavam indo num caminho chamado Caminho de Emaús. E nesse caminho eles estão conversando, falando sobre suas tristezas, sobre suas dores, sobre o que eles estão sentindo, e Jesus aparece no meio deles. Eles não reconheceram, o texto diz, algo os impedia de ver que era Jesus. E Jesus pergunta o que está acontecendo, e eles dizem, você deve ser o único homem que não sabe o que está acontecendo. E ele diz, o que é? E ele diz, Jesus era um homem poderoso em palavras, em ações, em milagres, alguém enviado por Deus, e nós tínhamos uma esperança, que ele seria o Salvador do mundo, que ele traria para nós o que precisávamos, que ele nos libertaria, mudaria a nossa história. Mas ele morreu, os sacerdotes o entregaram e ele foi morto. E a dor tomou o coração deles, havia tristeza, angústia. Então Jesus começa a explicar para eles, desde o início dos livros de Moisés, Gênesis, até os profetas, os salmos, sobre o que Deus já havia dito que deveria acontecer. Ele ensina novamente, ele explica novamente. E quando eles chegam na casa onde eles iam ficar, Jesus ia passar adiante, ele diz, fica, mestre, conosco. Senhor, senta conosco, fica em nossa casa. E ele se senta à mesa, e quando ele senta à mesa, ele vai partir o pão para eles comerem. Então, os olhos deles se abrem e eles veem, é Jesus, ele está vivo. Então, agora, onde havia tristeza, existe uma alegria, uma esperança, uma fé, e eles ficam atônitos. De repente, eles olham, Jesus já não estava no meio deles. Eles saem correndo, voltando a Jerusalém. E quando eles chegam a Jerusalém, no meio dos discípulos, eles dizem, olha, aquilo que as mulheres falaram pela manhã, que o túmulo estava vazio, é verdade. Nós também vimos Jesus. E então eles começam a relatar como tudo aconteceu. E enquanto eles falavam, Jesus aparece no meio deles. É sempre assim, quando alguém está falando dele, ele aparece. Quando alguém está dizendo o que ele fez, ele se manifesta. Por quê? Porque Jesus está vivo. Só vive triste, para baixo, sofrendo pelas amarguras, quem não o encontrou. Era essa a situação. A mensagem desse texto é que o caminho de Emaús é um caminho de lamento, sofrimento, dor, angústia, um caminho vazio, sem propósito. Mas o caminho que leva à vida eterna, que Jesus veio nos ensinar, está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele é o caminho que nos leva à vida eterna, a uma vida plena, abençoada. E quando ele chegou no meio deles e disse, paz esteja convosco, todos viram que era ele. E ficaram extremamente assustados, alegres, felizes. Agora sim, nós estamos vendo, mas mesmo assim ainda não havia fé verdadeira no coração deles. O texto discorre e diz que no versículo 45, Jesus agora, ressuscitado, agora no meio deles,
Jesus traz a eles a revelação plena. O versículo diz assim: então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. E o que estava escrito sobre o Messias é que ele viria e sofreria, e ao terceiro dia ele ressuscitaria após ter sido morto. E que em nome dele, a mensagem sobre arrependimento e perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são as minhas testemunhas, disse Jesus. E nesta hora, eu quero que você pense sobre esse Jesus vivo, esse Jesus poderoso, que veio para nos levar pelo caminho eterno. Não mais um caminho de tristezas, angústias, medos, desesperança. Não, agora um caminho verdadeiro, sincero. Um caminho que nos leva até o céu, até Deus. Jesus é o caminho. E Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. Nos enviou o Consolador para nos conduzir pelo caminho eterno. Que nesta hora você abra seu coração para receber o caminho que é Jesus e para seguir por Ele. Deus abençoe sua Páscoa, sua vida, sua família. Ele ressuscitou.